Hoje nós vamos encerrar o capítulo 27, que era pedir e receber. Então eu vou fazer um apanhado geral assim sobre o capítulo e encerrando, né, essa parte sobre a prece. Então, e este mês também nós estamos fazendo um chamado de valorização da vida. É muito comum a gente ouvir desabafos como: a vida perdeu a graça, não vejo mais motivos para continuar vivendo, por que Deus não me leva de uma vez, não espero mais nada da vida. E o que leva as pessoas a pensarem assim, a querer terminar a vida? Se nós analisarmos, nós veremos que muitas vezes é o vazio existencial, é o desconhecimento do sentido da vida, a falta de objetivos que levam as pessoas a perder a esperança e a desejar o fim. Com os esclarecimentos da doutrina espírita, que nos ensina o sentido da mensagem de Jesus, nós começamos a ver de maneira diferente as dificuldades. Começamos a ver de maneira diferente as perdas e os sofrimentos que chegam na nossa vida. Nós vamos compreendendo que são frutos das nossas escolhas inadequadas que fizemos no passado, ou são provas programadas para a nossa evolução. Nós passamos a entender Deus não mais como aquele que castiga ou pune alguns e privilegia outros, e sim como Pai, que ama a cada um de nós, mas que também coloca nas nossas mãos as responsabilidades dos nossos êxitos e dos nossos fracassos. E o que isso aí nos dá a esperança da possibilidade da nossa reabilitação. Então nós precisamos saber esperar e ter esperança de dias melhores, de nos esforçarmos para que os acontecimentos positivos aconteçam, não ficarmos de braços cruzados aguardando que alguém faça por nós, de irmos à luta em busca do melhor. A esperança deve ser a companheira dos nossos dias, juntamente com a fé, que é a luz que orienta os nossos passos e que nos faz chegar à felicidade. Após a gente vencer os problemas e as imperfeições. Amor, trabalho, perdão e esperança foram as recomendações dadas pelo espírito de Abigail a Paulo de Tarso no momento que ele estava bastante desanimado o apóstolo Paulo estava cansado e desanimado, que ele era o apóstolo do cristianismo, né? E essas são também para alguns de nós as ferramentas para superar as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Amor, trabalho, perdão e esperança. Se nós estamos enfrentando momentos difíceis e passamos por provações, vamos procurar as forças que estão escondidas. Não vamos nos desesperar. Vamos confiar em nós e no amparo divino, acendendo a luz da esperança e da fé, sempre atento aos ensinamentos de Jesus, que diz assim: orai e vigiai. Orar. O que é orar? Orar é buscar a conexão com o Pai, para que nós possamos ter saúde espiritual em primeiro lugar e saúde física em segundo. E entender
que se às vezes as coisas terrenas não nos são favoráveis, é porque esse é o ensinamento que nós temos que aprender, mas que isso não nos impede de buscar a felicidade, nem nos impede de sermos os filhos amados de Deus. Temos que ter a consciência de que Deus não fez as escolhas por nós. A vida que temos foi uma escolha nossa, do nosso livre-arbítrio. E a nossa colheita, se não foi plantada nesta existência, com certeza veio de outras, porque somos nós que construímos a nossa história. E Deus permite que vivenciemos aquilo que é necessário para o nosso aperfeiçoamento e para podermos voltar para Ele mais evoluídos. Quando entendemos isso, nós começamos a orar com gratidão e com agradecimento. A prece é uma invocação e por ela uma pessoa se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Nós podemos orar por nós ou por outras pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas. As preces que são dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da sua execução. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando rezamos, nós entramos em sintonia com Deus, que atende às nossas preces através dos seus mensageiros, conforme o nosso merecimento e a necessidade. Deus sempre nos concede coragem, paciência, resignação e o auxílio espiritual através da intuição para sabermos como agir diante das dificuldades. A providência divina age de duas formas, através do merecimento e através da misericórdia divina. Nós ainda estamos na infância da nossa evolução. E como nós estamos na infância da nossa evolução, se nós fôssemos depender dos nossos méritos para receber alguma graça, nós estaríamos perdidos, né? Então, vem em nosso auxílio a misericórdia divina, que é aquele carinho paterno da providência divina, que investe em nós, que supre as nossas dificuldades até nos atingirmos um patamar espiritual mais evoluído. A misericórdia divina, ela é infinita, e quando nós compreendemos isso, nós nos sentimos aptos a nos colocar em situação de prece, seja por nós ou pelos outros. Compreendemos a ação da prece quando entendemos como o pensamento é transmitido. O pedido pode ser atendido por um espírito que recebe o nosso pensamento ou vem ao nosso encontro para atendê-lo. Todos os seres encarnados e desencarnados estão envolvidos no fluido cósmico universal que ocupa todo o espaço, assim como a atmosfera envolve toda a Terra. Esse fluido cósmico universal, ele está presente em todos os mundos e é a matéria-prima de tudo que conhecemos, desde os minerais, os vegetais, os animais e o homem. O som se propaga no ar e atinge só uma determinada distância. Mas o pensamento
se propaga através do fluido cósmico universal, impulsionado pela nossa vontade, e as suas vibrações se estendem até o infinito. Então, quando o pensamento é dirigido a um ser que esteja na Terra ou no espaço, forma-se uma corrente de fluidos entre os dois pensamentos, e o pensamento é transmitido de um para o outro. Então, a intensidade dessa corrente de fluidos depende da força do nosso pensamento e da vontade de quem faz a prece. É assim que as preces são ouvidas pelos espíritos. É dessa maneira que os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem as nossas mensagens. Por isso a prece deve ser feita com sentimento e do fundo do coração. A prece, sendo uma transmissão oculta de pensamentos, nos permite afirmar que o nosso pensamento 24 horas por dia é uma prece, né? É uma forma de prece o nosso pensamento. No momento da oração, que é o momento de concentração, uma mudança de pensamento é favorecida, porque os nossos pensamentos estabelecem conexões tanto com encarnados como com desencarnados. Um exemplo disso é que, dependendo das nossas preferências e das nossas atividades, nós vamos nos associar com pessoas que estão no mesmo clima interior daquelas atividades que nós procuramos desenvolver. Porque as associações com os encarnados, elas são estabelecidas pelos nossos interesses. Se eu vou numa biblioteca para ler um livro, eu vou à procura de um livro e estarão lá pessoas que querem ler livros, não pessoas que querem ir jogar futebol ou para uma festa. Se nós vemos ao centro espírita, aqui nós vamos encontrar pessoas que vêm para elevar seu espírito, não pessoas que vêm para uma festa. Então, através das nossas atividades mentais, nós nos conectamos com os desencarnados, o que é uma extensão dos nossos pensamentos do dia a dia, né? Dos nossos gostos e das nossas atividades. Então, se os nossos pensamentos são ruins, como vão ser as nossas companhias espirituais? Vão ser também ruins, porque a vida espiritual é uma extensão da vida material. Então, toda prece é uma consequência das atividades mentais. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Isso não significa que nós não devemos orar quando estamos num clima mental inferior, quando estamos mal. Nós precisamos nos colocar no exercício da oração, porque nesse momento os nossos pensamentos encontram uma oportunidade de se elevar, né? Então, se as nossas atividades diárias são muito agitadas, muito conflituosas, a oração vai permitir, através de muito esforço, porque não é fácil a gente se desligar da agitação, né? Que tenha uma ruptura, ainda que momentânea, que favoreça essa conexão. E isso aí vai ressignificando os nossos pensamentos, as nossas atividades, os nossos conflitos interiores. Então, isso significa que a oração ela é apropriada tanto para aquele que se encontra em clima de paz, como para aquele que está em conflito. Ela é recomendada a todos. Por isso, independente de como é a nossa vida, nós temos que nos esforçar para orar. Basta nos recolhermos. Nós podemos ligar uma música calma, que vai favorecer a nossa frequência mental. Nós podemos fazer uma boa leitura,
de um livro, de uma página de um livro do Chico Xavier, por exemplo, que já é uma prece. Não tem como dizermos que não sabemos orar, porque agora no próximo capítulo, que é o capítulo 28, Allan Kardec nos dá vários modelos de prece, uma para cada situação que possamos estar vivenciando. Então a espiritualidade é tão sábia que nos deu esse suporte para quando nós temos dificuldade de formular uma prece espontânea. Pela prece, nós atraímos o auxílio dos bons espíritos que vêm nos ajudar a executar as nossas resoluções e nos inspirar bons pensamentos. Eles nos ajudam a ter força moral para vencer as dificuldades e seguir o bom caminho, desviando assim os males que nós iríamos atrair com as nossas faltas. Adquirimos assim a força moral necessária para vencer as nossas dificuldades e reencontrar o caminho reto daquele que nós nos afastamos. E assim, como afastar de nós todos os males que atraímos por nossa própria falta. Vocês veem a importância de uma prece. Os males da vida, eles se dividem em duas categorias. Aqueles males que nós não podemos evitar, mesmo com o auxílio da prece, e aqueles males onde nós somos o principal causador. Isto aqui está no item 12 do capítulo 27. E esses males dos quais nós somos o principal causador é devido aos desleixos e aos excessos que cometemos, porque nós somos os principais responsáveis pela maioria das nossas aflições e muitas vezes nós não agimos com sabedoria e prudência. Quando nós vamos além dos limites das nossas necessidades, nós temos as doenças, que são a consequência dos excessos, né? A gente sabe que não pode comer determinado tipo de alimento, teima e come, né? Então, a gente vai adoecer. Por quê? Porque cometeu excesso. Se nós colocássemos limites à nossa ambição, nós não teríamos o medo da falência. Se não quiséssemos subir mais alto do que nós podemos, nós não teríamos o medo de cair. Se formos humildes, nós não sofreremos das decepções do orgulho ofendido. Se praticarmos a lei da caridade, nós não seremos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as desavenças e as discussões. Se evitarmos fazer o mal a alguém, nós não teremos o medo da vingança. Ninguém vai querer se vingar de nós, né? A gente não faz o mal. Para evitarmos esses males, dos quais somos os principais causadores, a ação da prece é fundamental para atrair a inspiração dos bons espíritos, pedindo a eles a força necessária para resistir aos maus pensamentos. Os bons espíritos, eles não afastam o mal das nossas vidas. Eles afastam o mau pensamento que pode nos prejudicar. Eles não interferem nos desígnios de Deus, nem nas leis da natureza. Eles tentam evitar que essas leis sejam infligidas ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Se solicitarmos bons conselhos, seremos sempre livres para segui-los, ou não. E isso aí nos dá a responsabilidade pelos nossos atos e nós podemos sempre escolher
entre o bem e o mal. Aí a escolha é nossa. A coragem, a paciência, a resignação que a oração sincera proporciona, nos dá equilíbrio, nos dá serenidade e intuição, que deve se manifestar em quê? Em atitudes. Não adianta a gente rezar e depois seguir na mesma, né? Em vontade de realizar a parte que cabe a cada um, porque há uma parte que cabe à espiritualidade superior e uma parte que cabe a quem ora fazer por si mesmo ou pela situação que deseja modificar. Para o nosso pedido ser atendido, é levada em conta a intenção, o devotamento e a fé. Quando a prece é ditada pelo coração, com sentimento sincero, abrem-se os canais mentais e nós entendemos a resposta de Deus, que sempre vem ou por meio de uma conversa com um amigo, ou uma mensagem, ou uma intuição. Acontece que nem sempre a resposta é exatamente o que pedimos, porque aquilo que desejamos pode não ser adequado para a nossa evolução espiritual. Nesse caso, Deus age como um pai que não dá ao filho pequeno um brinquedo com o qual a criança possa se machucar. Nós somos eternos pedintes, nós estamos sempre pedindo algo a Deus, sempre querendo algo de Deus e lamentando quando as coisas não são como nós queremos. E às vezes nós achamos que Deus não liga para nós ou que não gosta de nós. Muitas pessoas acham que Ele não existe, porque aquilo que querem não acontece. Deus não vai nos favorecer com o que queremos, porque Ele já nos deu a grande oportunidade, que é esta reencarnação. Por que nós temos essa reencarnação? Para aprendermos que não é como queremos, é como deve ser, porque somos ainda crianças espirituais aprendendo a ser imortal. Por isso, quando nós buscamos a oração, nós temos que estar conectados com o que é bom para nós. É buscar essa conexão para recuperar o nosso equilíbrio, a nossa paz, a tranquilidade, porque prece é saúde e é cura. Não vamos pedir facilidades. Vamos pedir só a cura, não vamos pedir só a cura do corpo, vamos pedir também a cura da alma. Pois pode ser que a doença seja uma terapia para a nossa cura real e verdadeira. Não vamos pedir para Deus nos privar da presença das pessoas difíceis, pois elas são os melhores professores que nos ensinarão a tolerância e a paciência. Vamos pedir coragem para vencer as lutas que Deus nos dá como instrumento da nossa elevação. Vamos pedir a resignação diante da doença, se os recursos que buscamos não puderam curá-la. Vamos pedir a força para transpor os obstáculos da nossa estrada evolutiva, porque sem ele nunca seremos espiritualmente fortes e sábios. Vamos pedir benevolência, perdão e a indulgência para com as pessoas do nosso convívio que são difíceis, porque só assim nós venceremos as provas da vida. Vamos pedir somente o que estiver em conformidade com os recursos que a providência divina disponibiliza para concretizar a meta da nossa iluminação.
Nós precisamos compreender que as dificuldades e os desafios servem para a nossa regeneração. Vamos pedir a nossa melhora moral e todo o apoio do alto, inclusive que não nos falte a oportunidade de serviço e de testemunho na seara do Cristo. Nós podemos pedir, mas saibamos que as forças superiores só estão disponíveis quando o objetivo for altruísta. Nós vamos pedir o remédio, mas nós temos que seguir a dieta prescrita pelo divino médico, né? Qual é a dieta prescrita por Jesus? É fazer aos outros aquilo que desejamos que façam por nós. Se fizermos assim, seremos fortes e vencedores, não do mundo, mas de nós mesmos. A prece exerce uma ação magnética, uma conexão entre aquele que faz a oração e aquele a que se destina. E se uma pessoa não se considera suficientemente bom para orar e praticar uma ação benéfica para outro, não deve deixar de orar, porque a consciência das suas imperfeições já é uma prova de humildade. E aí Deus leva em conta a intenção caridosa de quem ora. A prece que é repelida é a dos orgulhosos, que só confiam no seu poder, nos seus méritos e que julgam estar acima da vontade de Deus. Quando nós oramos por alguém, é como se lançássemos um raio de luz sobre essa pessoa. Orar é deixar sair a nossa luz interior. Orar é vibrar no amor. Quando nós pensamos em oração, muitas vezes nós focamos só nas palavras, no sentimento e na forma como vamos fazer a oração. Mas se nós refletirmos sobre a oração, nós vamos descobrir que ela é o remédio para a alma. É a conexão com o nosso Criador que vai nos trazer os bálsamos que vão suavizar os nossos problemas, as nossas angústias. Porque a prece suaviza a nossa vida. Acalma a nossa alma, o nosso coração, para que possamos ter mais tranquilidade e mais equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio quando nos perdemos no dia a dia, nos problemas da casa, do trabalho, problema de familiares, de amigos, e a prece restaura esse equilíbrio. Então, gente, vamos vigiar os nossos pensamentos. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos fala da importância dos nossos pensamentos. Ele diz que toda perturbação mental dá origem a graves processos patológicos. Portanto, afligir a mente com pensamentos negativos é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Mas se nós procuramos ajuda através da prece, nós sempre vamos ter a cooperação dos bons espíritos, porque a oração ela eleva o nosso nível mental quando confiamos e quando temos fé no poder divino. Então, a prece não é somente um refúgio, ela também reforça as forças regeneradoras que sustentam o nosso organismo. Que assim seja.